Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai analisar um material que faz uma afirmação, assim, bem ousada. A ideia é que o posto de saúde sabe, aquele lugar onde a gente leva as crianças para vacina, para ver uma febre, pode ser o principal arquiteto do cérebro e do futuro delas. A fonte que a gente tem aqui defende que o setor da saúde tem um papel central no desenvolvimento na primeira infância. Então, a nossa missão aqui é investigar se essa ideia para em pé. Vamos tentar entender a lógica por trás, explorar os fatores de risco que eles apresentam e, o mais importante, ver se isso funciona no mundo real, com exemplos práticos. É uma mudança de perspectiva bem grande, né? É uma mudança fundamental. Normalmente a gente separa as coisas, né? Saúde é uma caixinha, educação é outra. O que esse material propõe é que nos primeiros anos de vida, essas caixas não só se tocam, como são na prática a mesma coisa. A gente não está falando só de crianças saudáveis, mas de como a base para todo o aprendizado, para o bem-estar de uma vida inteira, é construída ali. E o setor da saúde tem um acesso, assim, privilegiado a esse canteiro de obras. Certo, vamos começar por aí então. Por que o setor da saúde? O que o torna tão especial nesse processo? O primeiro grande argumento do material é essa ideia de que os fatores de risco para a saúde física e para o mau desenvolvimento são os mesmos. A lista de riscos biológicos a gente até conhece: má nutrição, baixo peso ao nascer, infecções como malária, diarreia, HIV. Mas qual é a conexão que a gente não vê de cara? O que nesses dados te chamou mais atenção? Olha, eu acho que o exemplo mais poderoso, e que ilustra isso perfeitamente, é o da diarreia. Pra gente, parece um problema gastrointestinal, algo passageiro. Mas o que a análise nos mostra é que, para o cérebro de um bebê, pode ser uma catástrofe silenciosa. A criança perde micronutrientes vitais, fica apática, sem energia. E uma criança apática, o que ela faz? Ela para de aprender, ela para de explorar o ambiente, de interagir, de balbuciar. Então, um problema que parecia ser só do intestino acaba atrasando todo o desenvolvimento cognitivo. É um efeito dominó, então. Começa com uma coisa física, super comum, e se espalha para o aprendizado, para a capacidade da criança de interagir com o mundo. Exatamente. E isso nos leva direto para a outra metade da equação, que são os riscos psicossociais. Não adianta ter um corpo nutrido se o ambiente ao redor não oferece estímulo. E aqui o material introduz um conceito-chave: o cuidado responsivo. Cuidado responsivo. Vamos destrinchar isso. Pelo que eu entendi, é basicamente a habilidade de quem cuida da criança de ler os sinais dela, certo? Saber se o choro é de fome, de dor, de sono ou só de manha e responder da forma certa. Exatamente isso. É essa sintonia fina. A criança se comunica muito antes de falar. E a capacidade do adulto de decodificar essa comunicação e responder. Isso é o que constrói a base da segurança emocional e do desenvolvimento. É a base de tudo, na verdade. E os dados sobre a falta de estímulo são chocantes. Eu tive que ler essa parte 2 vezes. A pesquisa da Unicef, que eles citam, diz que em países de baixa e média renda, mais da metade das famílias não tem um único livro em casa. Nenhum brinquedo. A gente não está falando de ter uma biblioteca. A gente está falando de zero. É avassalador pensar nisso. É um vácuo de oportunidades. E nesse ambiente surge outro fator de risco gigantesco que o material destaca: a saúde mental da mãe, a depressão materna. Sim, e os números são muito altos. Quase 16% das mães em países de baixa e média renda durante a gravidez. E números parecidos no pós-parto. Mas aqui vem a conexão que, para mim, foi a mais surpreendente de todas. O material diz que filhos de mães com depressão têm mais do que o dobro de chance de ter diarreia. Como? Como isso é possível? Qual a ligação entre a tristeza da mãe e o intestino do filho? Essa é a prova de como tudo está interligado. A conexão não é mística, ela é comportamental. Uma mãe que luta contra a depressão tem menos energia, sabe? Menos disponibilidade emocional. Ela pode não perceber os sinais mais sutis do bebê. O primeiro resmungo de fome, um leve desconforto. Ela pode demorar mais para agir. Isso pode levar a um ciclo perigoso. A criança que está ficando doente pode se tornar mais quieta, menos exigente. Enquanto isso,
Um limão mais velho e saudável pode acabar demandando e recebendo mais atenção. Que ciclo cruel. Quer dizer que a criança que mais precisa de cuidado, a que está doente, acaba recebendo menos. Justamente porque a mãe não tem condições emocionais de perceber. É uma armadilha silenciosa dentro de casa. Uma armadilha invisível. E que reforça o argumento central. Não dá para tratar a diarreia da criança sem olhar para a saúde mental da mãe. É o mesmo problema, só que visto de ângulos diferentes. Ok, então os riscos biológicos e psicossociais estão completamente amarrados. Isso explica o quê? Mas ainda fica a pergunta: por que o setor da saúde é o lugar para resolver isso e não, sei lá, o setor de educação ou de assistência social? A resposta está no quando. O material chama isso de janela de tempo comum. A neurociência nos mostra que os primeiros anos de vida são o período de desenvolvimento cerebral mais intenso que a gente vai ter. É quando mais de 1 milhão de novas conexões neurais são formadas a cada segundo. A arquitetura básica do cérebro, as vias para visão, linguagem, emoção, lógica, está sendo construída nesse período. É uma janela de oportunidade que nunca mais se abrirá com essa intensidade. E essa é exatamente a janela em que o setor da saúde está presente. Ninguém leva um bebê de 6 meses para a escola, mas todo mundo leva para tomar vacina. Exato. É o único setor com contato universal e consistente com as famílias nesse período crítico. Desde o pré-natal, passando pelo parto, as consultas de rotina no primeiro ano. O profissional de saúde já está lá. Ele tem a confiança da família. A plataforma de contato já existe. A questão é: o que a gente faz com esse contato? O material usa uma analogia que eu achei ótima, a de uma balança. De um lado, você tem os riscos que a gente discutiu, do outro, os fatores de proteção, boa nutrição, um ambiente seguro, o tal do cuidado responsivo. Se os riscos pesam mais, a trajetória da criança é prejudicada. Mas a parte boa é que isso não é uma sentença. Intervenções precoces podem colocar mais peso do lado da proteção e reequilibrar a balança. E essa é a grande mensagem de esperança. Dá para mudar a trajetória. E o setor da saúde está na posição perfeita para ser o agente dessa mudança. Tudo bem, a teoria é linda, a lógica parece sólida, mas isso funciona na prática? No caos de um posto de saúde lotado, com um médico ou enfermeira atendendo dezenas de pessoas? Felizmente, a análise traz vários exemplos do mundo real. E eles são fascinantes porque mostram que não precisa ser nada complicado ou caro. O exemplo da Moldávia é de uma simplicidade genial. Eles pegaram a caderneta de saúde da criança, que todo mundo já usava para registrar vacinas e peso, e adicionaram informações sobre marcos de desenvolvimento, dicas de alimentação e de como estimular o bebê. Eles transformaram um documento burocrático numa ferramenta de empoderamento para os pais. Simples e eficaz, mas o exemplo da Turquia me pareceu ainda mais poderoso. Eles treinaram pediatras para, durante as consultas normais, dar conselhos rápidos aos pais sobre a importância de brincar e ler para os filhos. O resultado foi que, com apenas 2 dessas conversas, os pais que receberam a orientação passaram a ler mais e a criar mais brinquedos em casa. 2 conversas. O que isso mostra é o poder das intervenções de baixa intensidade. Ninguém está pedindo para o pediatra virar um pedagogo. Mas ao usar sua figura de autoridade para passar uma mensagem simples e clara, brincar com seu filho é tão importante quanto dar a vacina, ele consegue mudar o comportamento dos pais. Entendi. E mudar o comportamento dos pais é o caminho mais direto para melhorar o desenvolvimento da criança. A ideia do programa Reach Out and Read nos Estados Unidos leva isso a outro nível e me parece genial. O pediatra, a cada consulta, não te dá uma receita de remédio. Ele te dá um livro. Um livro novo, apropriado para a idade da criança. É um presente. Isso muda completamente a mensagem sobre o que significa cuidar de uma criança. Exatamente. Transforma um ambiente que pode ser estressante, a sala de espera de um consultório, num espaço de aprendizado e conexão. Os pais veem o médico, uma figura de autoridade científica, valorizando a leitura. Isso tem um impacto imenso. E o programa deu tão certo que se espalhou por todo o país e hoje faz parte da formação dos pediatras. É a prova de que a escala é possível quando a ideia é boa e simples. Certo, são ótimos projetos. Mas como isso deixa de ser uma iniciativa isolada e vira política pública? Como a gente escala isso? Essas ações em plataformas que já existem. Por exemplo,
A estratégia de gestão integrada de doenças da infância, a IMC, é uma abordagem que já é usada globalmente. A ideia é inserir componentes de apoio aos pais e de estímulo infantil dentro dessas estruturas que já estão consolidadas. E isso exige pensamento estratégico. Não dá para fazer tudo de uma vez. É preciso decidir qual é o momento de maior impacto para intervir. É durante o pré-natal, para preparar os pais, no primeiro mês de vida, que é super intenso, durante as consultas de vacinação. É preciso pensar no que é viável para o sistema de saúde e para o profissional que está na ponta. E também pensar de forma integrada com outros setores, né? Eles dão o exemplo da coalizão Baby Wash, que eu achei muito inteligente. WASH é a sigla em inglês para água, saneamento e higiene. Essa coalizão junta os especialistas em saúde infantil, nutrição e WASH e adiciona a essa mistura o componente de desenvolvimento infantil. É o reconhecimento de que não adianta nada ensinar uma mãe a lavar as mãos para evitar diarreia, que é o WASH. Se ela está com uma depressão tão profunda que não tem energia para sair da cama, que é a parte de saúde mental. E, consequentemente, não interage com o filho, que é o desenvolvimento infantil. A saúde de uma criança depende de um ecossistema de cuidados, e as soluções também precisam ser ecossistêmicas. Então, se a gente pudesse resumir a mensagem central de toda essa análise, qual seria? Para mim, fica a ideia de que, para as crianças prosperarem, suas famílias precisam de apoio. E um apoio que seja completo, holístico, que inclua a saúde física, claro, mas também a nutrição, a higiene, o suporte à saúde mental dos pais e, de forma crucial, as oportunidades de aprendizado e afeto desde o primeiro dia de vida. Perfeito. E isso nos deixa com uma pergunta final, uma provocação. O material que a gente analisou deixa claro, com dados e exemplos, que a fundação da saúde e do aprendizado de uma vida inteira é construída nesses primeiros anos. A questão que fica é: nossas sociedades e políticas públicas realmente refletem o valor desse período? O investimento que a gente faz em posto de saúde, em programas de visita domiciliar, no apoio a novas famílias, está no mesmo nível de prioridade do investimento que a gente faz em universidades ou hospitais de alta complexidade? Talvez a resposta para os nossos maiores desafios de longo prazo comece no lugar mais simples e inesperado: a consulta de rotina de um bebê.